Muito boa tarde, a paz do Senhor para meus amados irmãos, neste domingo, dia 5 de abril de 2020, nós queremos, nesta tarde abençoada, convidar a todos os irmãos e irmãs que encontram-se em suas casas para a ministração de mais um culto de adoração ao nome do nosso Deus. E você é nosso convidado para nesta hora estarmos orando, rogando ao Senhor que nos conceda mais um culto abençoado para a glória do nome de Jesus, o nosso Senhor. Querido e eterno Deus, Pai de infinita bondade, nós estamos, Senhor, nesta tarde, no dia 5 de abril de 2020, para levar a Tua palavra através desses canais de redes sociais, em que a Tua igreja encontra-se junta, reunida em suas casas com as suas famílias, para, Senhor, nesta tarde gloriosa, nós estamos adorando, bendizendo o Teu santo e precioso nome. Senhor, visita cada lar nesta tarde. Deus, tenha misericórdia do Teu povo, nesses momentos de lutas, nesses momentos difíceis, mas o Deus que cremos, o Deus que servimos, é aquele que está conosco, é aquele que nos guarda, é aquele que nos ajuda, é aquele que não nos desampara, apesar das circunstâncias adversas. Deus está conosco e a sua palavra afirma que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Senhor, nesta tarde visita cada lar, cada família, cada irmão, cada irmã, que eles possam nesta tarde serem abençoados pela Tua palavra que vai ser ministrada neste lugar. Deus, dá-nos a Tua graça em tudo, é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, nós vamos iniciar o culto desse domingo com louvores. Nós vamos agora ouvir os louvores ao nosso Deus nesta tarde. Como todos sabemos, este culto está sendo gravado pelas redes sociais, haja vista os impedimentos por força do coronavírus. Nós não podemos estar reunidos na igreja, na casa do Senhor. Por isso, estamos agora na sua casa, através desses canais, para que você possa, pela palavra de Deus, receber o alimento para a sua alma e para o seu espírito. Louvemos ao Senhor. Cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe-nos Jesus, mas eu surdo me converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi
Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei, mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo este tão grande amor, que levou meu Jesus ao sofrer lá na cruz, para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vem sendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem sendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu fulgor patenteou. Vem sendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia.
Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra, com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus, vem, vem, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus, e por fim entronizado as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencendo vem Jesus, vem, vem, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus, vencendo vem Jesus. Que Deus abençoe você e que você nunca esqueça: tudo pode passar, mas o amor de Deus permanece para sempre. Graças a Deus, queridos irmãos e irmãs, após louvores belíssimos que acabamos de ouvir, nós queremos chamar a sua atenção para, neste instante, nós meditarmos na preciosa, poderosa Palavra de Deus. Pegamos nossas Bíblias, você pode trazer sua Bíblia, abri-la, nós vamos meditar em 2 versículos da Palavra do Senhor. Abram todos vocês, livro de Josué, Velho Testamento, livro de Josué, 6º livro da Bíblia, 6º livro da Bíblia, Josué, logo após o Pentateuco, 5 primeiros livros, vem o 6º, que é exatamente esse livro de Josué. Abriram todos, capítulo 24 de Josué. Nós vamos meditar nesta tarde e noite, palavra do Senhor, Josué capítulo 24, versículos 14 e 15. A palavra do Senhor nos diz assim: agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Palavras do Senhor aos nossos
corações. Esse texto sagrado, amados irmãos, Josué, na condução do povo de Deus pelo deserto para levá-los à terra prometida, após a morte de Moisés, Deus levanta este homem, Josué, a fim de que ele pudesse conduzir o povo de Deus durante aquela travessia no deserto até chegar a Canaã prometida por Deus a Israel. E nessa condução do povo pelo deserto, capítulo 24 de Josué apresenta-nos algo muito importante para as nossas vidas. Josué percebe que o povo que ele conduzia estava vacilante. E Josué então convoca o povo, reúne o povo e profere esse discurso maravilhoso, onde ele faz uma indagação ao povo, faz um questionamento com aquele povo e os conclama a verdadeiramente deixarem de lado todas as outras coisas que eventualmente pudessem atrapalhar a caminhada até a terra prometida. Deixasse tudo aquilo que não ajudava, mas que atrapalhava a condução daquele povo, e voltassem-se todos eles ao poderoso, ao único Deus de Israel. E nós verificamos aqui a preocupação de Josué justamente com as famílias, as quais estavam sendo conduzidas para a terra prometida. E deixa eu lhe chamar a atenção nesta tarde e noite que já estamos. A preocupação de Josué na condução daquelas famílias. E, meus amados irmãos, a primeira coisa que eu identifico nesse texto sagrado é exatamente a preocupação de Josué, o cuidado de Josué com a família. Você que está na sua casa, cada família que neste momento está no seu lar reunida, escutando, assistindo a preciosa palavra de Deus ministrada nesta noite. Deixa eu chamar sua atenção para a importância nesse texto que Josué dá à família. E como nós sabemos, irmãos, verdadeiramente é a família uma instituição belíssima, preciosa. Foi a primeira instituição criada por Deus lá no Jardim do Éden, quando tudo começa. E a família, meus irmãos, é algo realmente maravilhoso. E nós então, tomando esta palavra de Josué, onde ele enfatiza as famílias, ele leva todas aquelas famílias numa grande reunião e ele então apresenta para aquele povo, a fim de que eles pudessem tomar uma decisão. E eu quero chamar sua atenção nesse simples texto mais importante que lemos nesta tarde e noite. Deixa eu mostrar para você em que nós iremos focar a nossa reflexão neste domingo. O texto leva-nos a entender que Josué conclama o povo, junta o povo, reúne o povo, a fim de que tomassem uma decisão, fizessem uma escolha. Meus amados irmãos, nada mais importante na nossa vida espiritual, em especial as escolhas que tomamos, as decisões que tomamos no nosso cotidiano. Muitas delas, irmãos, poderão inclusive ter reflexo desastrosos na nossa vida
seja material e especialmente na vida espiritual. Portanto, a preocupação de Josué nesse texto era exatamente convocar o povo para que fizessem uma escolha, para que tomassem uma decisão. E com base nessa escolha que Josué leva o povo a tomar, eu quero chamar a sua atenção neste domingo para pelo menos quatro pontos importantes que nós extraímos desse texto sagrado escrito por Josué. O primeiro tópico a nós analisarmos neste domingo é exatamente o impacto daquela escolha. Anote a importância disso, o impacto da escolha. Em segundo lugar, nós vamos enfatizar nesta tarde e noite a urgência da escolha. Urgência da escolha. Em terceiro lugar, nós vamos enfocar com você um terceiro ponto, que é o preço da escolha. E por último, para fecharmos a nossa reflexão deste domingo, nós vamos apresentar o quarto tópico desta ministração: a sabedoria da escolha. 4 pontos muito importantes a serem enfatizados nesse texto escrito por Josué. O primeiro ponto a ser enfatizado: a urgência da escolha. Meus amados irmãos, nesses dias turbulentos em que nós estamos a vivenciar, precisamos, como servos e como servas de Deus, precisamos focar a nossa vida espiritual exatamente fazendo uma escolha. E a palavra de Deus, irmãos, ela é decisiva. A palavra de Deus, ela é clara e de ordem impositiva a cada um de nós. Porque em matéria espiritual, nas coisas de Deus, meus amados irmãos, deixe eu lhe dizer uma coisa: não podemos ser indiferentes. Não podemos ser indiferentes. No reino de Deus, no campo espiritual, não há margem para que nós fiquemos indecisos. Não há margem no campo espiritual para mais ou menos, quase aconteceu, acho que vai dar. Não é assim que funciona. Não há lugar para indecisos. No campo espiritual não tem lugar para mornos. A Bíblia recomenda para nós que nós sejamos frios ou quentes, porque os mornos expressa o livro de Apocalipse. Os mornos serão vomitados pelo Senhor. Não há espaço para indecisões. Não há espaços para mais ou menos. A Bíblia fala-nos claramente das coisas que ela nos apresenta. E nessa claridade em que a Bíblia expressa para nós as coisas espirituais, nós vemos nitidamente que é preciso, em todos os momentos, nós estarmos tomando uma decisão, e uma decisão certa. A Bíblia não deixa parâmetros para você ficar naquele campo neutro. Não existe isso. Jesus Cristo, quando aqui esteve, ele dizia para os seus seguidores: quem não for por mim é contra mim. O simples fato da pessoa, o simples fato de alguém não aceitar a Cristo, não seguir a Cristo, automaticamente ele já está fora do plano de Deus. Automaticamente ele já tomou uma decisão de não seguir ao Senhor. Não dá para ficar em cima do muro, como é muito comum ao ser humano. E o texto então expresso por Josué, irmãos, é de uma clareza que nós vamos já enfatizar ao seu coração. Temos que fazer uma escolha.
E a Bíblia, na clareza como ela apresenta os fatos, você vai encontrar na Bíblia sempre duas posições. Um lado ou outro. Exatamente para que você possa decidir. Quando a Bíblia expressa essas hipóteses, ela, por exemplo, fala de céu e inferno. Ela fala que o homem precisa tomar exatamente a sua decisão entre um lado e outro. Não dá para você ficar entre uma coisa e outra. Só tem céu e só tem inferno. O homem precisa tomar uma decisão de ir para o céu com Jesus ou de ficar nesse mundo e, lamentavelmente, ir para o inferno. Não tem como ficar indeciso. Não tem como ficar indeciso. Por isso, a Bíblia Sagrada nos ajuda nesta tarde a tomarmos uma decisão. E a família, as nossas famílias, no texto em que nós lemos nesta tarde, Josué dá uma oportunidade. Josué expressa para aquele povo exatamente a decisão que eles precisavam tomar como famílias de Deus. E a decisão era algo não muito difícil. Josué expressa para aquele povo que ele estava reunido, para aquelas famílias que Josué estava diante delas, e ele expressa exatamente como está escrito no texto sagrado: escolhei hoje a quem sirvais. Escolhei hoje a quem sirvais. A família, tanto pais como filhos, a família no campo ou na cidade, a família rica ou pobre, a família numerosa ou pequena, está com esta oportunidade de tomar uma decisão. E Josué então leva o povo exatamente a fazer isto e a escolher que caminho seguir. É uma ordem de Deus aos nossos corações. É uma ordem imperativa. A escolha precisa ser feita. A decisão precisa ser tomada. Então, meus amados irmãos, nós precisamos a cada dia enfatizar isto em nossos corações, que nós precisamos a cada momento tomar a decisão certa de sempre estar aos pés da cruz para adorar ao Senhor, sempre estarmos na sua dependência, porque é exatamente dependendo dele que nós vamos alcançar o melhor para as nossas famílias aqui na terra. Tempo de escolha. E essa escolha é imperativa. Deus nos dá a oportunidade de escolher a quem vamos servir. Em segundo lugar, queridos, o texto leva-nos a entender algo muito importante. Além da imperatividade da escolha, o texto nos leva a entender que essa escolha é urgente. Não dá para ficar protelando. Um dos problemas da humanidade, queridos, que estamos a nos deparar é exatamente isso. O homem gosta, faz parte da natureza humana, ficar deixando as coisas para depois. Amanhã eu faço, amanhã eu escolho, depois eu decido, estou pensando. Meus amados irmãos, o imperativo dessa escolha, ela é urgente. Deus está dizendo para cada um de nós: tomai uma decisão, fazer a escolha hoje e não amanhã. Porque existe, inclusive, queridos, um hino, ou é um corinho que diz, um corinho antigo: amanhã pode ser muito tarde. É isso que Josué estava dizendo àquelas famílias, àquele povo que ele estava conduzindo à terra prometida. Escolhei hoje. A escolha é
urgente. Nós fomos chamados para tomar esta decisão. Não podemos ficar acomodados. Não podemos ficar protelando. Não podemos, irmãos, contemporizar as coisas. Vamos sempre deixando para depois. Isto não é possível que nós possamos fazer, porque podemos ter problema. A ordem de Deus a Josué era que agora, hoje, tome uma decisão, faça uma escolha. Faça uma escolha. Não deixe para depois. Essa história depois a gente resolve. A Bíblia Sagrada nos apresenta várias situações, irmãos. Vários momentos em que escolhas precisaram ser tomadas. E a Bíblia sempre enfatiza o fato da urgência dessa escolha, dessas decisões. Quem não lembra do episódio acontecido nos primórdios da história humana, época do nosso pai Abraão? A Bíblia relata-nos um fato em que, assim como está a humanidade hoje, eu costumo fazer uma comparação. A humanidade hoje está similar àquele tempo. Que tempo? Os tempos de Abraão. A Bíblia diz, irmãos, lá no Gênesis, capítulo 19, versículos 15 e 16, está escrito naquele texto sagrado que Deus resolve tomar uma decisão de destruir Sodoma e Gomorra. E então, através de Abraão, Deus manda um recado para Ló e sua família. Olha como Deus tem cuidado da minha e da sua família. O pecado daquele povo chegou até o céu. Deus não suportava mais aquele povo. Tamanho era o pecado que eles estavam a cometer. Deus resolve destruir duas cidades, Sodoma e Gomorra. E antes de destruir a cidade, apesar da interferência de Abraão junto a Deus, para que poupasse aquela cidade, e Deus até que fez tudo para atender ao clamor de Abraão, mas aquele povo não se enquadrava nas condições que Deus queria para que eles pudessem ser poupados. E apenas uma família de duas cidades populosas, apenas uma família, o Senhor salvou da destruição. E quando a palavra chega para Ló, Abraão diz: Ló, você vai ter que sair agora. É o que está no texto, capítulo 19. Tem que sair agora com a sua família. E Ló não perde tempo. Ló não ficou, mas Abraão, eu preciso pegar minhas coisas, eu preciso arrumar isso e aquilo. Não, Ló é agora. Meus amados irmãos, no campo espiritual é exatamente assim que funciona. Nós não podemos estar ficando para depois, deixando para depois. Deus, através de Josué, na sua palavra, está dizendo para nós que nós precisamos fazer nossa escolha de servir unicamente ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Essa escolha tem que ser agora, hoje, não deixe para amanhã. Se você que é crente, se você que tem ido à igreja, mas por algum motivo você ainda está em cima do muro em algumas situações, em algumas situações você ainda fica um tanto quanto relutante, escolha hoje seguir unicamente ao Deus de Israel, ao Senhor Todo-Poderoso, porque Ele é o Deus da nossa vida.
Não há outro através do qual nós venhamos a confiar, porque não existe, só tem um Deus, está escrito na sua palavra. Deus este que se manifesta a nós através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um Deus que em 3 dimensões diferentes, Ele se apresenta a nós, Ele está ao nosso servir. Que coisa maravilhosa, Deus à nossa disposição é. Agora, para isso você tem que ser obediente. Para isso você tem que fazer a sua vontade. Para isso você tem que estar verdadeiramente, apenas e tão somente seguindo a Ele. Essa é a urgência da escolha que a humanidade precisa fazer. Em reflexões anteriores, nós já enfatizamos. Se eu não me engano, foi domingo na escola dominical ou foi domingo no culto. Eu acho que foi na escola dominical, domingo de manhã, domingo passado. Nós havíamos dito, enquanto a humanidade toda está apavorada, desesperada com esse minúsculo vírus do corona, estão todas as nações em desespero. E eu dizia: Deus, eu gostaria muito que essas nações, inclusive o Brasil, ao invés de estarmos tão preocupados com esse vírus, existe um que é muito mais preocupante, dizia eu, que é exatamente o vírus do pecado. Que muitas vezes, irmãos, até mesmo involuntariamente, nós estamos a praticá-lo. E é desse vírus que nós precisamos estar acautelados, prevenidos, para que não venhamos a pecar contra Deus, porque este vírus, sim, ele é autodestruidor. Pelo fato de que ele atinge não somente o corpo, ele mata o corpo, mas o pior de tudo é que ele mata a nossa alma espiritualmente e conduz a alma para a perdição. Desse nós precisamos estar prevenidos, para que não venhamos a pecar contra Deus. Tomemos uma escolha urgente de seguir unicamente ao Deus de Israel. E essa escolha é para ser feita hoje. Deus é assim. Não dá, Ló, vai esperar para amanhã. Era a palavra de Abraão para Ló. Saia hoje. Tem uma outra passagem bíblica em relação à urgência das decisões, que não dá para ficar para depois. Uma passagem muito conhecida de todos nós, cristãos. Está escrita esta palavra no Evangelho segundo escreveu Lucas. Se você abrir Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 5, Lucas 19, 5, lá Jesus depara-se com um homem, e o Senhor queria alcançar aquela família, e quando aquele homem encontra-se com Deus, o Senhor diz para ele: hoje convém pousar na tua casa. Hoje, Deus, quando age, Ele não deixa para depois. O Senhor não tarda nas suas decisões. Por isso o conselho de Josué, aquelas famílias, aquele povo: tomai uma decisão, escolhei hoje a quem servais. Em terceiro lugar, queridos, o preço da escolha. Toda escolha tem um preço.
Nós, seres humanos, somos assim. Na hora de tomar uma decisão, a gente fica, muitas vezes, naquela angústia. O que eu faço? Se eu tomar essa decisão, eu vou perder isso, perder aquilo. Toda escolha tem um preço. Tem um preço. Naquela hora de decisões sérias, naquela hora de chamamento, Josué leva a nação de Israel, que vivia um de seus grandes momentos. Grandes momentos. Estavam perto de chegar à terra prometida. Josué então deixa claro àquele povo que tinha um preço a pagar. Tinha um preço a pagar naquela escolha. Pastor, qual é o preço? Qual é o preço? Meus amados irmãos, nossas famílias hoje, como nos dias de Josué, são chamadas a pagar um alto preço. E esse preço, meus amados irmãos, é exatamente deixar de lado, abrir mão de muitos deuses que têm atrapalhado a nossa caminhada com o Senhor. Pastor, que Deus são estes? A Bíblia diz que Deus é o único Senhor e Ele não divide a sua glória com nada nem com ninguém. E esse preço da escolha por seguir somente a Deus, meus amados irmãos, nós precisamos ficar atentos. Há alguns deuses que têm atrapalhado a nossa convivência com o Senhor, que têm atrapalhado a nossa vida espiritual, que têm impedido do Senhor derramar sobre nós bênçãos sem medidas. Deuses que muitas vezes, irmãos, nós achamos que aquelas coisas em forma de deuses são irrelevantes para a nossa vida espiritual. Mas a Bíblia diz que Deus, na sua santidade, Ele requer muito mais de cada um de nós. Ele requer pureza de coração e de alma. Deitai fora. Essa era a ordem de Josué ao povo de Israel. Deitai fora os deuses que vós tem servido, e voltai unicamente para o Deus de Israel. Essa era a recomendação de Josué para aquelas famílias que ali estavam. Quais são os deuses da modernidade que têm atrapalhado a nossa vida espiritual? Que tem impedido que muitas vezes nós nos aproximemos cada vez mais do Senhor? Deixe eu lhe dizer, algum desses deuses que nós precisamos hoje escolher, deixá-los fora e seguir unicamente ao Senhor Todo-Poderoso. Por exemplo, na modernidade, meus amados irmãos, nós temos visto que muitas pessoas estão apegadas ao Deus da indiferença. Deus da indiferença. Tanto faz como tanto fez. Se é uma coisa que Deus não gosta, não se agrada, é de pessoas, até mesmo cristãs,
que não tomam posição, que não tomam decisão, que não escolhem, ficam na indiferença. Ou você acha que não tem? Lamentavelmente, todas as igrejas têm pessoas assim, que estão apegadas ao Deus da indiferença, do tanto faz ir para a igreja como não ir, tanto faz como tanto fez. O Deus da indiferença nós precisamos lançar fora das nossas vidas. Deus do consumismo. Irmãos, a sociedade nunca consumiu tanto, exceto nesses dias, em virtude do confinamento imposto pelas autoridades. Estamos todos em casa, não estamos consumindo quase nada, apenas o essencial. Mas, em situações normais, a sociedade, e dentro dela, até mesmo alguns irmãos, estão apegados ao Deus do consumismo. Precisamos lançar fora o Deus do consumismo. Muitas pessoas, irmãos, estão apegadas ao Deus do egoísmo. São pessoas egoístas, amantes de si próprias, que estão preocupadas com o seu bem-estar. Deus do egoísmo. Em nome de Jesus, que nós lancemos fora o Deus do egoísmo. E muitos outros irmãos estão por aí espalhados. O Deus da carnalidade, o Deus da inveja, e tantos quantos deuses estão espalhados, até mesmo dentro das igrejas, e as pessoas estão apegadas a eles. Mas em nome de Jesus, em nome do Senhor, nesta palavra de Josué aos nossos corações, façamos uma escolha. E a escolha imperativa, e a escolha urgente, é exatamente que nós escolhamos ficar unicamente nos braços do Deus Todo-Poderoso, o Deus que está no céu e está na terra para nos preservar, para nos guardar e para nos conceder aquilo que almejamos no nosso coração, sendo da vontade dele. Escolha! Escolha tem um preço, e o preço da escolha é exatamente esse. Ai, pastor, como é bom ter uma invejinha de alguém, como é bom consumir, como é bom ficar indiferente, pastor, tanto faz como tanto fez. Em nome de Jesus, deixe tudo isso fora, lance tudo isso fora e se apegue com Deus, nosso Senhor. E Ele vai se agradar da sua vida e da sua família, em nome de Jesus. E finalmente, queridos, para nós terminarmos, a sabedoria da escolha. Quarto ponto da nossa reflexão: uma escolha imperativa, uma escolha urgente, preço da escolha e agora sabedoria na escolha. O verso 15 do texto que lemos nesta tarde e noite, versículo 15 do capítulo 24 de Josué. Esse versículo é um dos mais conhecidos e amados pelo povo de Deus. E esse versículo expressa toda a sabedoria de um líder espiritual, aquele homem que conduzia aquela multidão à terra prometida. Expressa esse versículo essa sabedoria, esta sabedoria daquele homem, Josué,
que foi marcado na história pela sua força e pela sabedoria nas suas decisões. E Josué, irmãos, acima de qualquer coisa, se revelou um homem muito sábio como chefe da sua família e líder daquele povo. Naquela hora decisiva, em que haviam pessoas cocheando em dois pensamentos, naquele momento, na condução do povo à terra prometida, em que Josué percebeu que deuses estranhos estavam se infiltrando no meio do povo de Deus, Josué então conclama, Josué reúne, naquela hora decisiva da nação de Israel, ele sabiamente junta todos e brada do alto da sua sabedoria. Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esta é uma decisão sábia. Que no seu lar, se tem alguém aí com você que está assim ainda indeciso, triste, ainda preocupado com algum desses deuses da carnalidade, do consumismo, da indiferença, da inveja, do egoísmo, que nesta noite deixe tudo isso fora e dedique a sua vida inteiramente ao Deus, o nosso Senhor. Tome a decisão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a voz de Josué há milhares de anos atrás, que continua viva, esta voz aos nossos ouvidos, e a ordem de Deus é a mesma. O Senhor continua querendo ser adorado, unicamente Ele. E Ele quer ser o único Deus da nossa vida, para a glória do nome de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe, tenha uma semana abençoada e vamos aguardar as decisões dos governantes sobre o que vai acontecer a partir de amanhã, porque até hoje, dia 5 de abril, está estabelecido o decreto para ficarmos em casa. Vamos ver se ainda hoje sai alguma decisão e vamos ver o que acontecerá amanhã. Mas de uma coisa ou de outra, nós continuamos juntos, adorando ao Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor abençoe a todos e vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Senhor, nesta noite, pela tua graça, pela tua presença. Senhor, ajuda-nos a tomar a decisão certa. Ajuda-nos a tomarmos hoje a decisão de seguir somente a Ti, adorar somente a Ti, buscar somente a Tua presença, porque Tu é o nosso Deus. Abençoa a Tua igreja, conforta os meus irmãos e as minhas irmãs. Ser conosco em tudo é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, as comunhões e as consolações do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus. E quem crê diz, amém. E amém.